A gente pode estar a 24 horas de assinar um acordo para encerrar a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ou pelo menos é isso que estão dizendo por aqui. Saíram algumas manchetes bem interessantes hoje de manhã. Primeiro, o primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã pode ser assinado em até 24 horas. E aí vem um comentário curioso, que se encaixa diretamente nisso. O governo estaria restringindo as ações das forças de defesa de Israel. A imprensa israelense noticiou que o governo estaria limitando as operações do exército no Líbano para evitar atrapalhar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Tem se falado muito por aqui sobre quem realmente está no comando. A gente comenta isso o tempo todo. É o presidente Trump? É o Netanyahu? O que a gente tem visto é meio que um vai e vem. Tem dias em que o presidente Trump assume a dianteira e outros em que é o Netanyahu que toma a frente. Ou dependendo do ponto de vista, dá para dizer que o Netanyahu às vezes segura os dentes, é forçado a recuar um pouco, mas depois volta à cena, arrisca e faz algo que atrapalha o processo. Vamos ver se isso acontece de novo agora. Mas este é Shehbaz Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão, dizendo mais cedo, hoje de manhã, que estamos mais perto de um acordo de paz do que nunca, e que a conclusão deve acontecer nas próximas 24 horas. Então, talvez até domingo, o Paquistão esteja se preparando para assinar eletronicamente o acordo de paz logo em seguida. E depois viriam as conversas em nível técnico na semana que vem. E aí ele continua falando sobre agradecer aos Estados Unidos. Sabe, a gente precisa olhar para isso e pensar, ok, isso meio que repete o que o presidente Trump disse. Ele afirmou que estamos mais perto do que nunca. E isso bate com o que Abbas Arati tinha postado no Twitter. Ele disse que estamos praticamente lá. Então você tem 3 grandes atores dizendo, olha, acho que estamos perto de um acordo aqui, que o que foi assinado nos bastidores já está, em grande parte, acertado. Mas tem um ponto importante aqui. Enquanto essas pessoas, e estamos falando de figuras importantes, não é só alguém comentando o assunto. São os próprios envolvidos dizendo isso, dizendo sim, há um mediador, há um alto funcionário responsável pelo Irã, e o presidente Trump, todos praticamente afirmando a mesma coisa, que estamos quase lá, que o acordo está prestes a sair. Então é natural que você pense, bom, dessa vez parece que vai acontecer. Mas tem algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo que ainda fazem você pensar, de jeito nenhum isso vai dar certo, do jeito que estão dizendo. E há alguns motivos para isso. Eu vou te mostrar que, embora esses participantes estejam todos falando sobre tentar chegar a um acordo, a grande questão é, que acordo? De qual acordo a gente está falando? Porque pelo que tem sido dito publicamente, pelo menos até agora, a ideia que o Irã tem do que seria esse acordo e a ideia que o Trump tem do que seria esse acordo parecem vir de planetas diferentes. Nem estão na mesma tela. E é exatamente aí que a gente tem estado o tempo todo. Então, dá para se perguntar, por que as pessoas continuam dizendo que estamos perto de um entendimento? E olha, nos bastidores, as negociações estão acontecendo. Eu tenho algumas fontes ligadas à equipe de negociação do Irã e também fontes ligadas à equipe de negociação dos Estados Unidos. E eles dizem, os dois dizem, que é praticamente o mesmo acordo que está sendo assinado nos bastidores. Mas o problema de tudo isso continua. Para que isso funcione, seja lá o que realmente esteja acontecendo por trás das cortinas. Ontem a gente fez um programa sobre um dos planos vazados de 14 pontos, que soa muito parecido com o plano de 10 pontos do Irã, de alguns meses atrás. O que basicamente quer dizer que eles ainda não mudaram muita coisa. Esses pontos são quase incompatíveis com qualquer coisa que os Estados Unidos, e o presidente Trump em especial, possam aceitar. Então a pergunta é, será que a gente vai mesmo ter um acordo? Porque se tiver, é importante entender o seguinte. Não vai haver acordo, a menos que os dois lados anunciem publicamente os mesmos termos. É literalmente a única forma de isso acontecer.
physically the only way it can happen. Otherwise, you don't have a deal, you have competing desires. Caso contrário, não existe um acordo. O que existe são vontades em conflito. Então, para que haja um texto único que as duas partes aceitem e assinem, alguém vai ter que fazer mudanças grandes, muito grandes. Ou os iranianos vão ter que mudar radicalmente e aceitar algo que disseram repetidas vezes que não aceitariam, ou simplesmente não vai haver acordo. Por outro lado, o presidente Trump também vai ter que mudar bastante o que vem dizendo em público, sobre o que o acordo pode ou não pode ser, porque essas duas versões não são compatíveis. Deixa eu te mostrar alguns exemplos do porquê. Vamos começar com Abbas Araghchi, que apareceu ontem à noite na televisão iraniana para fazer algumas declarações. Eu vou te mostrar uns trechos disso. É importante entender, o que você vai ver aqui é Abbas Araghchi falando para o próprio povo dele. Ou seja, o público-alvo é a população do Irã, e a intenção é explicar o que eles pretendem fazer. Mas claro, ele sabe que tudo que vai ao ar para o mundo todo. Então aqui está ele, primeiro falando sobre o que provavelmente é o assunto mais difícil, a questão do Líbano. No acordo atual, que é chamado de Memorando de Entendimento e ficou conhecido como Memorando de Islamabad, é declarada a suspensão da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. Eu já disse isso muitas vezes. Nós nunca esquecemos o Líbano nessa guerra, porque o Líbano e o Hezbollah, de qualquer forma, lutaram ao lado do povo do Irã nessa guerra, e nós nunca vamos abandoná-los. Isso é algo muito importante. Olha, vai ser preciso encerrar completamente a guerra no Líbano, em todas as frentes. E separadamente, outros líderes iranianos disseram que isso significa todas as frentes, não só o Líbano, mas também o Hamas, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, todas as frentes. Israel teria que parar todas essas guerras. Vou voltar a esse título aqui. Houve um relatório do governo pedindo para conter as ações das forças de defesa de Israel para não atrapalhar as negociações. Mas se você ler ali o subtítulo, o gabinete do primeiro-ministro nega as informações da Khan News de que existe um acordo e os ataques de Israel no sul do Líbano continuam. Enquanto drones do Hezbollah atacam tropas israelenses, embora sem causar feridos. Então, mesmo enquanto a gente conversa agora, ainda há ação acontecendo no Líbano. A menos que eles digam algo como, vamos continuar lançando drones, foguetes e mísseis até o último segundo, eu realmente não sei. Mas se isso não parar, não vai haver acordo, segundo Abbas Araghchi, a menos que eles mudem radicalmente o que vem dizendo. Agora, olha, também é importante entender qual é o acordo de que estamos falando. Não é um acordo final para acabar com a guerra. É só uma decisão para entrar na primeira fase. E se todos os termos dessa primeira fase forem cumpridos, aí sim eles passam para a segunda fase. É isso que os iranianos estão dizendo. Eles nunca falaram nada diferente disso. Que haveria um cessar-fogo de 60 dias, digamos, mais formalizado, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a questão nuclear e basicamente resolver todos os outros pontos para encerrar de vez a guerra. Certo. Então tem muita coisa que precisa ser discutida dentro disso também. Mas eles estão dizendo que mesmo para a primeira fase, que seria um cessar-fogo total e completo, tem que ser total e completo em todas as frentes. E aí ele continuou falando sobre o que precisa acontecer na segunda parte disso, que é a parte nuclear. Como as negociações para o acordo final devem começar depois desse memorando, por um período de 60 dias, e como as discussões nucleares, que são o principal interesse dos americanos, vão ser tratadas ali, é natural que, se o que está previsto no memorando não for cumprido, essas negociações também não avancem. Os ativos bloqueados do Irã também serão liberados, de acordo com o memorando de entendimento que será assinado. Agora, nós chamamos isso tanto de memorando de entendimento quanto de carta de intenções. É apenas uma questão de tradução, que qualquer um poderia fazer. Com base nisso, nossos ativos também serão liberados,
E nenhum dos nossos recursos pode continuar bloqueado. And none of our assets can stay blocked. Just like he's saying that it's a non-negotiable. Assim como ele está dizendo que a questão do Líbano com o Hezbollah não é negociável, também há o problema de que os fundos deles estão bloqueados. E como vamos ver separadamente, há a questão de suspender as sanções sobre a infraestrutura de energia. Essas coisas precisam ser resolvidas logo de início. E ele disse que não podem ser bloqueadas. Se essas medidas forem bloqueadas, então não há acordo. Ele afirmou que todos os pontos do acordo inicial, a carta de intenções, precisam ser aceitos para que a gente possa avançar para a parte mais difícil da segunda fase, as medidas de construção de confiança. Esse processo não é nada incomum. É assim que muitos acordos são feitos. Na verdade, faz todo sentido e é bem razoável que seja preciso chegar a um acordo sobre essas coisas primeiro. Você começa pelos pontos em que os dois lados conseguem concordar, nessa fase inicial, para depois chegar nas questões mais difíceis. É por isso que eles querem esse período de 60 dias, que, claro, pode ser estendido se as duas partes concordarem. Mas a gente já vai falar sobre o lado israelense em um instante. Antes disso, vamos ver o que o presidente Trump disse sobre o mesmo assunto. O mesmo tema que a Bazarati mencionou ontem à noite, quando afirmou que não há acordo se os nossos ativos congelados não forem liberados primeiro. Você liberaria algum ativo iraniano ou suspenderia alguma sanção logo de início, como parte de um possível acordo? Não, isso só aconteceria depois que eles entregassem o programa de enriquecimento nuclear. Não, nada viria de imediato, mesmo que eles se comportassem e tudo mais. Dá para ver onde está o problema aqui. Você vê o presidente Trump, vê o Abbas Araghchi, vê o primeiro-ministro do Paquistão, todos dizendo que um acordo está praticamente pronto, que pode sair amanhã, e ao mesmo tempo, publicamente, dá para ver que os dois lados ainda estão falando de planetas diferentes. Então, eu realmente não consigo entender. Se existe de fato algum tipo de texto mutuamente aceitável, que todos dizem estar prontos para assinar, por que é que estão dizendo em público algo que um deles vai ter que desmentir de forma tão significativa depois? E olha, diante de tudo que o presidente Trump acabou de dizer, vamos dar uma olhada no que o primeiro-ministro Netanyahu falou. Ontem ele divulgou um comunicado dizendo que, embora Israel não seja parte do memorando de entendimento, o primeiro-ministro expressou seu apreço pelo compromisso do presidente Trump de que o acordo final, ao término das negociações, incluirá a remoção do material enriquecido. O Irã é categórico. Isso nunca vai acontecer. E também o desmantelamento da infraestrutura e aquecimento. O Irã é categórico. Isso nunca vai acontecer. Limitações na produção de mísseis deles. O Irã já disse que isso nem está em discussão. E o fim do apoio do Irã aos seus grupos terroristas, ou como eles chamam, seus aliados regionais, que, segundo eles, precisa ser interrompido antes mesmo de começar uma primeira fase. Então, mais uma vez, dá para ver o Irã e as declarações públicas de tantos participantes dessa guerra, como é o caso de Israel, obviamente, estão em posições tão diferentes que é difícil até colocar todos no mesmo quadro. Se o Irã está de um lado, Trump de outro, e Netanyahu em outro ponto, estão tão distantes que nem cabem na tela para mostrar o quanto estão separados. E você vê o que eles continuam repetindo, várias e várias vezes. E aí a gente fica se perguntando, como é que essas coisas podem ser conciliadas nas próximas 24 horas? Porque, de novo, todo mundo precisa concordar publicamente com isso, senão não tem acordo. Mais cedo hoje, o professor Sayed Mohammad Marandi, que já participou do nosso programa várias vezes e que fez parte da última equipe de negociação do Irã, aquela que foi ao Paquistão na primeira tentativa de chegar a um acordo, participou de uma conversa com o nosso amigo Nima Al-Hurchid, do Dialogue Works. E ele disse o seguinte: olha, existem alguns pontos que são absolutamente indispensáveis e outros que simplesmente não entram de jeito nenhum.
must-haves and won't includes. The Iranians have said very clearly there will be no deal. Os iranianos deixaram bem claro, não vai haver acordo se o regime não recuar. Ele precisa voltar à posição em que estava 3 meses atrás. Nesse período, no fim das contas, tem que sair completamente do Líbano, mas primeiro precisa retornar ao ponto em que estava antes dessa guerra começar. E são, se não me engano, 5 posições que eles ocupam. Eles têm que se retirar totalmente e não poderão mais bombardear o Líbano. Se não fizerem isso, não tem acordo. Se os americanos não liberarem os ativos iranianos, não tem acordo. Se os americanos não suspenderem o bloqueio, não tem acordo. Se os americanos não retirarem as sanções sobre as exportações de energia do Irã, também não tem acordo. E qual é a força de barganha do Irã? São os mísseis. São os drones. É a capacidade militar que a gente viu sendo usada nas últimas semanas. E, claro, o controle sobre o Estreito de Hormuz. And it has, of course, the control over the Strait of Hormuz. Você ouviu ele falando ali sobre por que estava tão confiante. Por quê? Se todas as nossas declarações, tão seguras, não se confirmarem, se todas aquelas coisas que ele listou, e é uma lista difícil, não acontecerem do jeito que eles querem, então ele diz que tem outras opções em que pode confiar. Então você pode se perguntar por que ele está tão confiante. Se de acordo com o CENTCOM e com o presidente Trump, tudo foi destruído, eles não têm mais capacidade, nada disso. A gente já mostrou várias vezes esse gráfico aqui sobre a fortaleza de granito de Yazd, e um dos nossos telespectadores, acho que foi até um dos nossos convidados, comentou o seguinte: ele disse que isso é mais uma representação, mas que não está em escala e não mostra o tamanho real do lugar. Se você olhar só para essa imagem aqui, parece que esses mísseis estão batendo na montanha de granito e que não estão atravessando, mesmo nessa foto. Dá a impressão de que é bem perto da superfície. Mas deixa eu te mostrar. Alguém publicou recentemente uma representação mais detalhada, uma escala real da instalação de Yazd. É isso aqui, tá vendo? Essas são as montanhas perto de Yazd. Daqui a pouco eu vou mostrar no Google Earth, na versão em 3 dimensões. Mas isso aqui está mais próximo da escala real. Dá para ver as montanhas e aqui é um corte transversal do terreno de granito. E dá para ver, isso é algo que o professor Postel comentou no nosso programa e explicou um pouco, faz mais ou menos um ano. E essa é a ponte de representação gráfica. Dá para ver todas essas mudanças nas rochas geológicas ao longo dos milênios, milhares, milhões de anos, e como elas foram se deslocando e tudo mais. Então não tem como, de jeito nenhum, um míssil atravessar toda essa rocha e chegar até aquelas instalações. Dá para ver o quão fundo elas realmente estão, sob várias camadas desse granito em constante movimento. Como o professor explicou para a gente quando participou do nosso programa, ele disse que, mesmo com aquelas grandes bombas anti-bunker, que têm a maior capacidade de penetração, à medida que elas vão passando pelas diferentes camadas, e seja qual for o ângulo de entrada que você escolha, não é como se houvesse um duto de ar ou algo assim lá embaixo. Você não pode simplesmente descer por um duto de ventilação, porque essas coisas são feitas justamente para isso não funcionar. Eles têm ângulos diferentes, se cruzam em várias seções e tudo mais. Enquanto isso, o míssil, quando está chegando em qualquer ângulo que seja, o próprio solo também tem ângulos diferentes e muda de inclinação. Então, mesmo na penetração inicial, ele vai bater em vários ângulos, o que faz ele desviar para outra direção. E isso continua tirando a força de penetração, drenando até o ponto em que ele não consegue voltar, entende? Nem de longe o suficiente para cobrir a área que precisaria atingir. Então o que isso faz, basicamente, é bagunçar o solo na parte de cima. É só isso mesmo. E pelo que se sabe, existem mais de 30 dessas estruturas. Em algumas estimativas chega a quase 40. Essa aqui é uma delas. Essa é a instalação de Yazd. Deixa eu mostrar onde exatamente ela fica no terreno, porque uma coisa é ver o corte transversal, né? Mas aqui está. Essa é Yazd, aqui na parte de baixo da tela. Dá para ver, e aí você sobe até as montanhas que ficam logo do outro lado. Então é isso que você estava vendo ali.
Essa é a renderização em 3 dimensões dessas montanhas, e dá para ver como elas são grandes e altas. E o que aparece aqui é só o que está na superfície, certo? Então, para chegar lá, é preciso atravessar toda essa rocha. E aí você precisa alcançar toda a área que fica embaixo da rocha. Então, deixa eu voltar e te mostrar isso. Dá para ver que essa parte está na superfície aqui. E com esse corte transversal, dá para ver que é preciso chegar por baixo de tudo que eu acabei de mostrar e também de todas essas outras camadas. E veja, isso é uma impossibilidade física, não virtual, física mesmo. Armas nucleares não conseguem chegar até lá. Como eu já mencionei antes, eu estive em versões nossas desses bunkers e nem armas nucleares conseguem atingi-los. Portanto, se voltarmos a uma guerra ativa e tentarmos, na próxima fase, fazer o que não conseguimos fazer na primeira, nesses 40 e poucos dias, dá para ver que também não vai haver sucesso aí. Enquanto isso, eles chegaram a cobrir algumas das portas de saída e alguns dos tubos de lançamento e por aí vai, que tinham sido danificados e destruídos. Os iranianos voltaram lá com equipes de engenharia, porque eles já têm engenheiros preparados exatamente para isso, porque esperam que aconteça. E conseguiram, em alguns casos, até durante aqueles 40 dias, a gente destruiu uma parte, e poucos dias depois, às vezes até poucas horas depois, eles já tinham limpado tudo e voltado a operar. Então eles provaram de forma categórica, tanto durante a guerra de 12 dias no ano passado, quanto agora, nesse conflito atual, que não há nada que a gente possa fazer para impedir isso. Então, se a gente voltar a atacar todos esses alvos que eles dizem que vão atingir, eles conseguem, porque a gente não tem como impedir. Isso dá a eles confiança para dizer, essas são as nossas posições, é para lá que estamos indo, e é aí que vamos ficar. Então as evidências indicam que quando seja lá o que for divulgado, talvez amanhã, não vai ser nada do que o presidente Trump vem falando. Eu não consigo imaginar, pelo que acabei de mostrar, porque o lado iraniano teria dito tudo isso que o professor Morandi mencionou, que o Abbas Araghchi falou na TV ontem à noite, e de repente eles iam voltar atrás de forma radical. E algo que o Trump disse é que vai prevalecer, e que eles vão ceder nesses pontos. Simplesmente não vejo nenhuma razão lógica para isso. E cada vez mais gente está começando a perceber isso. Dá para ver que o presidente, ou o primeiro-ministro Netanyahu, está realmente irritado. E olha, as palavras mais fortes aqui, Peter, que a gente já mostrou várias vezes, o Jack Keane quase chorou diante das câmeras. Esse é um regime diabólico, movido por ideologia que quer, antes de tudo, sobreviver. E, em segundo lugar, é profundamente comprometido com essa ideologia. Isso levanta a dúvida se eles são realmente capazes de fazer um acordo, e mais ainda, se algum dia iriam cumprir e respeitar os termos desse acordo. A razão pela qual somos céticos é justamente porque o acordo não se encaixa na ideologia deles. Essa é a realidade do que estamos enfrentando e mostra o tamanho do desafio que existe nesse caminho diplomático. Você e eu preferimos a outra opção: acabar com eles usando toda a capacidade militar possível, enfraquecê-los tanto, militar e economicamente, que acabariam entrando num processo de colapso. Aí, com o tempo, o próprio povo poderia lidar com isso e colocar no lugar uma nova liderança, um novo regime. Mas esse não é o caminho que estamos seguindo agora. E esse caminho, sem dúvida, vai ser difícil. Ainda assim, na minha opinião, o presidente não vai fechar um mau acordo. A gente torce para que ele não faça isso. Cara, sério mesmo, general. O senhor está vivendo num mundo de fantasia. Vai dizer que a gente precisa continuar lutando, atacando as capacidades deles e colocando o país num caminho de ruína econômica? O senhor não viu esse gráfico de fonte aberta? Estava lá no Instituto para o Estudo da Guerra. Nenhum dos seus analistas sabia disso? Quer dizer, obviamente eles sabem. Então o senhor devia saber também. Sinceramente, eu não consigo entender como alguém com 4 estrelas, que serviu por, 40 anos,
com tanta experiência de combate e atuando nos mais altos níveis. Como é que pode dizer uma coisa dessas que é tão claramente falsa? Não dá para penetrar uma montanha com paredes de granito, com aquelas formações subterrâneas, a centenas de metros de profundidade. Você simplesmente não vai fazer isso. E a gente já provou que não consegue. Então, por que você continua falando como se fosse isso que eu acho que a gente devia fazer? E o presidente Trump, na minha opinião, está errado em seguir por esse caminho. Dá para ver que ele está do lado de Israel? Claro. Ele está totalmente alinhado com Benjamin Netanyahu, com o Mark Levin, no programa de quem ele participou. Eles querem voltar a lutar porque, sei lá, eles só dizem, não, eu sei que é granito, eu sei que está a centenas de metros de profundidade, eu sei que já tentamos antes, eu sei que aquilo foi feito para resistir a armas nucleares, mas talvez funcione mesmo assim. Vamos tentar de novo. Eu simplesmente não consigo entender a lógica por trás desse tipo de coisa. Mas é aí, pessoal, que a gente tá. É isso que está acontecendo agora. E é isso. Acredite em mim, ninguém vai estar mais curioso para ver qual vai ser a linguagem usada por todas essas pessoas, dizendo que estamos de acordo, que temos um entendimento, um memorando que vai nos levar a um cessar-fogo de 60 dias, que vai nos levar para a fase 2, que é negociar as partes mais difíceis, como o programa nuclear e todo esse tipo de coisa. Eu ficaria surpreso se isso realmente acontecer, e ficaria feliz se acontecer. Esse é um daqueles momentos em que eu adoraria estar errado. Se a gente conseguir fazer o lado israelense ceder, se o lado iraniano aceitar um acordo, se os Estados Unidos chegarem a algum ponto comum e todas as partes concordarem com uma coisa só, a guerra pode acabar. E o Estreito de Hormuz pode ser reaberto. E todo o petróleo, o gás, o hélio, os fertilizantes, tudo isso pode voltar a circular. Grande vitória para a humanidade. Não me importo com o que isso faz com as ambições políticas de ninguém. O que me importa é como isso ajuda as pessoas. Acaba com as mortes em Israel. Acaba com as mortes no Irã. Acaba com as mortes de americanos. Acaba com as mortes de todo mundo ali na região. Grande vitória por isso. Diminui a chance de a fome começar a atingir lugares como a África, a Ásia e outras regiões. Aliás, grandes tempos. Tem mais uma notícia que vi durante a noite. Na Indonésia, eles estão começando a ter problemas sérios com distúrbios e tudo mais, porque não tem combustível suficiente. Estão tendo que racionar. Isso está causando grandes problemas por lá. E isso já começou a aparecer. E se está começando lá, pessoal, pode ter certeza de que vai se espalhar para outros lugares, especialmente na Ásia. Se a gente conseguir tirar tudo isso da mesa e começar a consertar, ótimo negócio. Mas, sinceramente, continuo cético. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto deles. Então mostra um pouco de carinho também. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.